14, João 14. Eu já estava bem, e eu estava sentada, e eu estava no computador estudando porque eu estou fazendo 3 pós-graduação, e apareceu uma promoção, e aí eu falei, vou aproveitar. Não está sendo fácil, porque eu não estou sem pique para ficar estudando. E aí eu estava sentada, né? Era um tema que não tinha nada a ver com a palavra do Senhor. E aí, do nada, não perturbe o seu coração, porque a gente carrega muitas preocupações. E aí veio aquela palavra, e eu parei tudo na hora para ler a palavra. Não perturbeis o coração. Eu falei, o que Deus vai falar comigo com isso? E aí eu fui abrir na palavra, no computador mesmo, porque a Bíblia não estava perto de mim. E eu fui buscar na palavra, eu parei de estudar na hora, porque quando o Senhor quer falar conosco, a gente tem que abrir os ouvidos. E eu só pensava nisso na hora que eu estava lendo a apostila, né, do curso. E aí tá assim, não se perturbe o coração de vocês. É tão difícil, irmãos, a gente não se perturbar. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Para vocês se preocuparem aqui, então. Então pode se preocupar, porque lá não tem nada. Não, lá tem aposentos. Então não precisa se preocupar. Não perturbe o coração de vocês. Porque os discípulos, eles estavam preocupados. Poxa vida, Jesus chegou aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora? Nós estamos com ele, largamos tudo. E agora ele está falando que vai embora, a gente vai ficar aqui. Como assim? A gente não vai com ele, porque ele fala, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Então os discípulos ficaram um pouco assim atônitos com as coisas que estavam acontecendo. E eu também, no lugar deles, teria ficado muito preocupada. Eu ia falar, poxa vida, agora que minha vida entrou no eixo, agora que as coisas estão andando, agora que eu estou aprendendo algo novo, o Senhor vai embora. E ele está prometendo voltar, mas enquanto ele não volta, o que vai ser de nós? Por isso que Jesus depois fala, não vos deixarei órfãos, vou deixar convosco o Consolador. E aí ele fala, não se perturbe o coração de vocês. Irmãos, eu duvido quem não está aqui com alguma preocupação. A minha preocupação, vocês já conhecem, porque vocês sabem, né? Que eu falo aqui para os irmãos, que é uma preocupação. Mas você tem a sua preocupação, de repente você tem uma preocupação com o filho, você tem a preocupação com os estudos do seu filho, você tem a preocupação com o seu esposo, com o trabalho dele, com a sua esposa, porque de repente as coisas não estão fluindo. O que está faltando na nossa vida é acreditar. O que está faltando na nossa vida é crer, porque se Deus te deu, Ele vai fazer. Se Ele te deu, Ele vai cuidar. Se Ele colocou nas tuas mãos, Ele vai te orientar como você deve fazer. Mas é necessário ouvi-lo. E há momentos que a gente não quer ouvir nada. Há momentos que nós queremos nos distrair com a primeira distração que aparece para que nós fugirmos dos problemas. E, na verdade, nós precisamos enfrentá-los sem perturbação. E o Senhor está deixando claro que a nossa preocupação maior... Tá, deixa eu baixar um pouquinho aqui. A nossa preocupação maior precisa ser buscar o reino do Senhor. A nossa preocupação maior precisa ser buscar o reino do Senhor. Bom dia, irmã Raimunda. Melhorou, irmão? Melhorou, irmão, o som? A nossa maior preocupação precisa ser buscar ao Senhor, porque a própria palavra de Deus diz dessa forma. A palavra do Senhor fala, buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não vou dizer para vocês, irmãos, que é fácil. Mas a gente tem que buscar o reino. Buscar o reino e a sua justiça. Por como você vai buscar a justiça se você vê tanta injustiça? Qual o primeiro comportamento que o ser humano tem ao se deparar com a injustiça? Ele fala assim, olha, eu estou vendo tanta injustiça que eu vou ser injusto também.
Mas o que nos torna pessoas justas é quando nós buscamos o reino de Deus. Quando nós buscamos a justiça de Deus. É isso que vai nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Na sua força você não vai conseguir, você vai perturbar o seu coração. Nós vamos ficar perturbados mesmo. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Jesus está falando, vou preparar-lhes lugar. E se eu for, ele colocou uma condição, e se eu for, porque ele sabia que precisava ir, e lhes preparar lugar, voltarei. Quando ele fala, e se eu for, ele está falando, é necessário que aconteça o processo que vai ser, que ele fala que ele iria passar, que ele já estava falando para os discípulos. Era necessário. Ele fala assim, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Por esses dias eu estava conversando ontem com uma pessoa. A pessoa não deu muita atenção no que eu estava falando, porque talvez não era interessante. Há momentos que palavras para a pessoa não é interessante, ela quer algo que resolve rápido, sem raciocinar. E conversar comigo, às vezes, é chato, porque eu gosto de falar sobre as coisas do reino. E eu gosto sempre de estar falando da Bíblia, de algo que Deus falou. E às vezes as pessoas não gostam disso. E eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, que as pessoas, o ser humano, sempre está buscando um caminho. A palavra do Senhor está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6. Eu sei que parece repetitivo essa mensagem, mas parece que demora para nós assimilarmos a importância dessa mensagem. Por que Jesus ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através do Filho, porque ele sabia que o que nós estamos em busca é de um caminho. A vida inteira, se você olhar para a tua vida, você vai encontrar sempre buscando um caminho, sempre buscando uma direção, sempre uma necessidade de pertencimento. E nós já sabemos que nós pertencemos ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus, quando aceitamos Jesus, quando voltamos para Jesus, nós entendemos que nós pertencemos a Deus. E que o nosso caminho é aquele. Então o ser humano ele está em busca desse caminho, e Jesus, já sabendo disso, com a sua infinita misericórdia e bondade, ele fala, eu sou o caminho. Porque ele diz isso, se você estiver comigo, você não vai se perder. Quando ele fala, eu sou o caminho, não se perturbe. Se você estiver comigo, você não vai se perder. Se você estiver comigo, vai ter do outro lado algo muito maior. Se você estiver comigo, eu estarei com você. Se você estiver comigo, o seu caminho será claro, como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Se você estiver comigo, ele sempre está falando, quando vocês estão em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será concedido. Quando Jesus, bom dia, irmã Gleice, há quanto tempo? Quando Jesus, ele diz assim, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabe o que ele está dizendo com isso? Quando você deixa de perturbar o seu coração e você começa a ouvir essa palavra, você vai dar lugar para o milagre. Quando a gente deixa de ficar perturbado com as coisas desta terra, a gente começa a viver a frequência de milagre quando a preocupação vai embora. Porque quando a preocupação vai embora, você abre a porta para a fé. E quando se abre a porta para a fé, é o momento que você vai viver milagres. Não é fácil viver de milagre, porque é viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus, às vezes você não vai estar enxergando nada. Aí do nada, no meio do nada, aparece um milagre.
E viver milagre, irmãos, não é fácil. Não é fácil porque nós estamos acostumados a querer controlar as coisas. Nós estamos acostumados a querer fazer as coisas do nosso jeito, a tomar decisões. E o milagre, ele te tira a base de tomar decisões. Milagres não se explica. A gente quer explicações. A gente quer explicações. Então a palavra do Senhor está dizendo, não se perturbe. E aí em outras versões está falando, não andeis ansiosos. E algo que está na terra, que virou doença, é a ansiedade. Muita ansiedade, pouca Bíblia. Muita Bíblia, pouca ansiedade. Por quê? Porque a palavra de Deus é que liberta. Irmãos, essa palavra está vindo do céu. Muita ansiedade, pouca Bíblia. Muita Bíblia, pouca ansiedade. Por quê? Porque você entende que o teu Redentor vive e é Ele que vai te livrar. É aí o momento que você entende quem é Deus na tua vida. Irmãos, eu passei por uns momentos difíceis que bateu na minha porta. Eu falei, meu Deus, tantas pessoas foram curadas aqui na live. E daqui a pouco lá estava eu, passando pelo vento. E, irmãos, veio forte, viu? Para derrubar mesmo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Foi um momento que eu não li Bíblia mais. Tudo que estava aqui dentro se tornou em oração. Por isso que a gente tem que estar baseado na palavra. A gente precisa estar... Eu não vou dizer para você que eu sou assim, nossa, quanta Bíblia... Não. O pouco que eu aprendi, teve que colocar em prática. Teve que colocar em prática a oração, teve que colocar em prática a palavra de agradecimento, teve que colocar em prática a palavra de cura, teve que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, Ele nos ensina. Bom dia, irmã Zuleide, a paz do Senhor, há quanto tempo, minha amada? E aí é o momento que você, porque há momentos que é só você e Deus. Meu esposo orou por mim, orou tudo, meu filho, mas quando tá batendo o vento, que também foi uma guerra espiritual também envolvida, né? Não foi assim, porque é a fúria do mal, né? Então, aí você entende que não adianta ficar perturbado. Aí eu falei assim, eu vou estudar. Tem um monte de coisa para fazer. Vou aproveitar esses dias e vou fazer as pós, né, que eu falei para vocês. Deus falou, não vai fazer. Não vai fazer nada. Nada. Não fiz nada. Só orava e tricotava. Coisa que eu não fazia há muito tempo, que nem sei fazer direito. Nasceu um cachecol com isso. Você tá entendendo? Não era para se preocupar com o serviço, não era para se preocupar com nada. Era só para se preocupar com o Senhor. Porque às vezes Deus faz isso. Ele permite isso pra gente acordar para a vida. Quando a gente está se preocupando demais. Quantas vezes que preguei essa palavra? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. É o momento que você tem que fazer. O que eu posso fazer? Eu só tenho a fé? Eu tenho que crer? E nós temos que crer. A única coisa que você tem. Você não é a sua casa. Não é as coisas que você construiu. A única coisa que você tem, que você não nem construiu, que você nasceu aí, Deus fez brotar no seu coração, é a sua fé. Por isso que você precisa zelar pela sua fé. Zele pela sua fé. Bom dia, paz do Senhor, Thaís. Zele pela sua fé. A sua fé, ela vai te levar a lugares altos. A sua fé pode te levar longe. A tua fé vai decidir muitas coisas na tua vida. É isso que a gente precisa zelar, pela nossa fé. Mas para você zelar pela sua fé, se você estiver baseado na sua perturbação, na sua ansiedade, nos seus pessimismos, você não vai conseguir nutrir a sua fé. Aí a sua fé só pode ser nutrida através da palavra de Deus. A minha fé, a sua fé, só pode ter força quando nós estamos baseados nessa palavra e tomamos propriedade. E nós temos dificuldade com isso, porque o nosso dia a dia é corrido.
Estamos vivendo um tempo de tecnologia e as pessoas pensam que é o imediatismo a todo momento. Não. Porque aprendemos a passar. Passa com a mão, passa com o dedo na tela, que as coisas mudam. Vamos mudar o vídeo? Passando a tela, passando o dedo. Na tela tá tudo certo. E isso a pessoa vai ficando ansiosa, ansiosa, ansiosa. Então, fica para nós a dica. Mais Bíblia, menos ansiedade. Quando está muita ansiedade, pouca Bíblia. Essa é a palavra do Senhor. Que você venha conduzir. Você venha ser conduzido. E a palavra do Senhor está dizendo, disse-lhe aqui. Cadê? Versículo 14. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Ele era um homem que estava preocupado com o caminho. Bom dia, irmã Valdinha, paz do Senhor, minha amada. Agora eu vi, tu aqui. Aí, eu sou o caminho. Jesus fala para Tomé, eu sou o caminho. Tomé, ele representa todos nós. A gente quer falar mal de Tomé, mas Tomé, ele representa todos nós. Porque Tomé também estava querendo saber que caminho é esse, para onde que a gente vai. Tomé, ele tinha muita incredulidade, mas ele mostrava que ele tinha incredulidade. E às vezes nós somos um Tomé e queremos esconder que somos um Tomé. Ele representa todos nós, porque é do ser humano duvidar. É do ser humano, obrigado pelo presente, irmã Gleice. É do ser humano duvidar. Tomé, a gente fala mal de Tomé, porque Tomé dava umas mancadas, falava umas coisas nada a ver, mas às vezes a gente também dá mancada e fala coisas nada a ver. E na realidade, nós temos um pouquinho de Tomé dentro de nós. Mas aí Jesus, como ele está vendo ali essa necessidade, não somente de Tomé, mas de toda uma humanidade, de saber para onde ir, o caminho que deve seguir. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. O que Jesus está falando para Tomé, vocês ainda não me conhecem. Porque se vocês me conhecessem, vocês não teriam dúvidas. Enquanto nós não conhecemos ao Senhor, nós teremos dúvidas. E isso não tem nada a ver com o tempo de cristão. Obrigado pelo presente, irmã. Não tem nada a ver com o seu tempo de cristão. Ai, eu sou anos de igreja. Quanto mais antigo, muitas das vezes até mais incrédulo. Por quê? Porque viu algumas coisas no meio do caminho. E vai deixando a pessoa batizada de desconfiança. E aí, o Senhor está falando, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Nós vemos aqui que Jesus ele tinha muita paciência com Tomé. Obrigada, irmã. Deus abençoe, irmã Gleice. Nós vemos que Jesus tinha muita paciência com Tomé, porque Tomé era tão duvidoso. Nunca nos perguntamos por que Tomé ele duvidava tanto. A gente não sabe o que ele viveu. A gente não sabe o que ele passou. A gente não sabe como ele chegou até Jesus. Como foi a história da infância dele, da caminhada dele. A gente não sabe. Mas sabemos que Jesus tinha muita paciência com ele. E Jesus não desistiu de Tomé. E da mesma forma que Jesus não desiste de Tomé, eu tenho certeza que ele não desiste. Mesmo que às vezes você está desconfiando, ele não desiste de você. Mas ele sim está esperando você compreender para poder te abençoar. Esperando você deixar ele clarear para ele poder fluir na tua vida e na minha vida. Então, se vocês realmente me conhecessem, vocês ainda não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês não duvidariam e conheceriam o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vocês já conhecem o meu Pai e vocês já têm visto as obras do meu Pai. Isso é maravilhoso. Fica aqui, até aqui a palavra. Deus abençoe a tua vida. Bom dia, Leandra Amorim. Deus abençoe. Irmãos, eu vou montar um grupo de oração. Já estou prometendo, já faz tempo. Preciso de um grupo de intercessores. Quem quiser ser intercessor dessa obra, me chama lá no TikTok. Obrigada. Obrigada, irmã. E já tá para iniciar com alguns que eu tenho contato. E aí vocês me chamam no direct e me passam o seu contato no direct do meu Instagram, tá certo? Mas é para quem vem na live sempre. Por exemplo, a irmã Raimunda não tem o seu contato,
A irmã Gleice, não tenho o contato dela, ou tenho, não sei, acho que não. E, enfim, algumas pessoas, grupo da live, tá? Então, meu irmão Evaristo também, né, vem sempre na live. Então, quem sentir no coração, grupo de oração, de intercessão, tá? Vocês vão me ajudar aí, ser pilares de oração na minha vida, né? Eu também vou ser bênção na vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Guarde no seu coração essa palavra. Não deixe embora, não. Deixa eu agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Pai, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, estabelece, Senhor, a tua vontade, o teu querer. E que esse dia venha a ser extraordinariamente abençoado. De forma especial, nós possamos, meu Pai, tocar, meu Pai, em milagres, meu Pai, fazer conforme a tua vontade, teu querer, que nós não vamos estar preocupados com nada. Em nome de Jesus, amém. Amém, ó, acabei de falar, não estejamos preocupados com nada, eu já estou preocupada. Não posso preocupar. Amém, deixa eu orar pelo pai da irmã Valdinha. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor venha visitar a vida do pai da irmã Valdinha. Senhor, eu sei que o Senhor já está dando vitória, eu sei que o Senhor já está dando libertação, eu sei que o Senhor já está entregando bênçãos, mas, Senhor, meu Deus, continua sustentando pela destra das tuas mãos. Restaura a saúde, Senhor, daquele homem. Em nome de Jesus, toma pelas tuas mãos, Senhor, e que ele venha acreditar, que ele venha crer cada vez mais em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Deus abençoe. Beijo no coração, não posso ficar mais, irmãos, eu tenho que ir trabalhar, mas deixe os pedidos de oração no primeiro vídeo que você encontrar meu, tá? E aí eu vou estar orando sim pelos irmãos. Fique na paz, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Andréia.